Andrew Carnegie, o homem que construiu impérios de aço e um legado de culpa. O pai perdeu o sustento para a máquina. O filho construiu a máquina que sustentou um império. No calor das fábricas, no barulho das fornalhas e no tilintar das moedas, nasceu o homem que ergueu pontes de ferro e bibliotecas de mármore. O mundo o chamou de visionário, mas a história ainda o chama de controverso. Esta é a história de Andrew Carnegie, o garoto escocês que trocou o cheiro de lã molhada pelo som do aço fundido e pagou o preço da eficiência com o sangue dos outros. Nas ruas cinzentas de Dunfermline, na Escócia, o pequeno Andrew cresceu entre o barulho das tecelagens e o cansaço dos pais. O pai, um tecelão orgulhoso, via o trabalho desaparecer diante das novas máquinas a vapor. Cada nova engrenagem era um inimigo que roubava sua dignidade. A mãe costurava sapatos madrugada dentro para sustentar o que restava do lar. A Revolução Industrial não teve piedade. Levou o pão, o orgulho e quase a esperança. Foi então que o pai, derrotado, olhou para o filho e disse algo que ficaria gravado. Vamos embora. Talvez na América ainda exista futuro. Com apenas 20 libras emprestadas e a coragem de quem não tem escolha, os Carnegie embarcaram para os Estados Unidos. O destino era Pittsburgh, a cidade do ferro e da fumaça. Lá, o menino que sonhava estudar descobriu que o sonho custa caro. Abandonou a escola e mergulhou no calor das caldeiras, levando telegramas pelas ruas cheias de fuligem. Era rápido, inteligente, observava tudo. Memorizar rostos, vozes e nomes virou seu primeiro investimento. Com apenas 17 anos, Andrew já conseguia traduzir mensagens em código Morse apenas ouvindo o som do telégrafo. A mente dele era uma máquina mais rápida que qualquer linha férrea. Foi assim que chamou a atenção de Thomas Scott, um dos homens mais poderosos da Pennsylvania Railroad. Scott enxergou naquele garoto algo que o dinheiro não compra: ambição. Contratou-o como seu assistente pessoal e fez dele seu aprendiz. Com ele, Carnegie aprendeu mais do que negócios, aprendeu o mapa secreto do poder corporativo. Foi Scott quem o apresentou ao mundo dos investimentos. O primeiro cheque de dividendos foi pequeno, mas para Carnegie aquilo foi epifania. Era dinheiro que trabalhava enquanto ele dormia. Era o começo da ideia que dominaria toda a sua vida, a de que a eficiência é a verdadeira religião dos ricos. Mas a guerra viria, e com ela a prova moral. Quando o exército o convocou para lutar na Guerra Civil Americana, Carnegie decidiu que sua vida valia mais fora do campo de batalha. Pagou $850 para que outro homem morresse no seu lugar. Enquanto balas rasgavam a nação, ele observava um novo tipo de destruição, as pontes de madeira que queimavam facilmente. E viu ali uma oportunidade. Criou a Keystone Bridge Company, que fabricava pontes de ferro, um negócio mais seguro, mais caro e infinitamente mais lucrativo. Mas Carnegie não queria apenas construir pontes, queria controlar a matéria-prima. Abriu minas de ferro, fundições e usinas. Criou um triângulo empresarial perfeito. Extraía o ferro, produzia o aço e vendia trilhos para as ferrovias. 3 negócios, um só império. Cada empresa alimentava a outra, num ciclo sem fim de lucro e domínio. Enquanto os rivais dependiam de fornecedores, Carnegie era dono de toda a cadeia. E essa integração vertical se tornaria a base de sua fortuna. Ele entendeu, antes de todos, que controlar o processo inteiro era mais valioso do que dominar apenas uma etapa. Quando o inventor Henry Bessemer criou um forno capaz de produzir aço em massa, Carnegie agiu como quem vê o futuro aberto diante de si. Comprou patentes, montou fábricas, contratou engenheiros e ergueu as maiores siderúrgicas da América. Nascia o Império do Aço. As fábricas funcionavam quase todos os dias do ano. Apenas o 4 de julho era feriado. Trabalhadores exaustos, jornadas brutais e o barulho constante das máquinas. Carnegie dizia que o homem era falho, mas o aço não. Enquanto substituía pessoas por máquinas, o empresário sorria. Máquinas não pediam aumento, máquinas não reclamavam, máquinas não faziam greve. Mesmo assim, Carnegie sabia vender a imagem de benfeitor. Rebatizou sua principal usina com o nome de um cliente, J. Edgar Thompson, presidente da ferrovia. Um gesto simples, mas genial. O cliente se sentiu homenageado, as encomendas cresceram e o mercado viu nele um homem de gratidão. Era estratégia disfarçada de gentileza. Para comandar as operações, trouxe um homem temido.
Henry Clay Frick, um nome que soava como aço sendo dobrado. Juntos, formaram uma dupla que o próprio mercado temia. Frick era o executor frio, Carnegie, o cérebro pragmático. Quando uma usina concorrente, a Duquesne Works, ameaçou o domínio da empresa, Frick e Carnegie reagiram como predadores. Espalharam rumores de que o aço da concorrente era defeituoso, sem homogeneidade. Poucos sabiam o que a palavra significava, mas o medo fez o resto. Clientes fugiram, ações despencaram e em 2 anos a rival foi vendida por um preço irrisório. Mais uma vitória, mais um pedaço do mapa dominado. Mas a vitória sempre cobra juros. E a cobrança chegou em Homestead, na Pensilvânia. Lá, Carnegie tinha sua usina mais moderna e lucrativa. Investira milhões em eficiência, mas ainda havia um gasto que o irritava: salários. Trabalhadores cansados, mal pagos e constantemente feridos. O próprio Carnegie, enquanto discursava sobre melhorar a vida dos operários, planejava reduzir os custos de mão de obra. Para não manchar sua reputação, viajou para a Escócia e deixou Frick encarregado do ajuste. E Frick não perdeu tempo. Cortou salários, aumentou as horas e contratou imigrantes desesperados para substituir os grevistas. Quando os antigos funcionários resistiram, ele contratou uma milícia privada, os Pinkertons. 300 homens armados invadiram a cidade para garantir a retomada da fábrica. Do outro lado, 10.000 trabalhadores defendiam o que chamavam de nosso chão, nosso suor. Ninguém sabe quem atirou primeiro. Mas quando a fumaça baixou, 16 corpos estavam no chão. Homestead deixou de ser greve, virou massacre. A imprensa se voltou contra Carnegie. O público o chamou de hipócrita. O amigo dos trabalhadores estava a um oceano de distância enquanto seus homens sangravam. O nome dele se manchou com fuligem e culpa. Mas a fábrica voltou a funcionar. Os lucros continuaram, o império cresceu. Em 1900, suas siderúrgicas produziam mais aço que toda a Grã-Bretanha. O poder absoluto o cansou. O mesmo homem que começara carregando telegramas agora controlava um império industrial avaliado em quase $500 bilhão. Aos 70 anos, decidiu que era hora de sair. J.P. Morgan, o financista mais temido da América, queria o trono do aço. Carnegie escreveu o valor que aceitava em um pedaço de papel: $480 milhões. Morgan olhou, sorriu e respondeu: combinado. Naquele instante, Andrew Carnegie se tornou o homem mais rico do planeta. Seu patrimônio representava 2% de todo o PIB dos Estados Unidos. E então fez o impensável. Abandonou os negócios e decidiu dar tudo. Nenhum centavo ficaria com a família. Dedicou o resto da vida à filantropia. Financiou 2.500 bibliotecas ao redor do mundo. Criou fundações, ergueu o majestoso Carnegie Hall, templo da música e da cultura em Nova York. Muitos diziam que ele tentava comprar o perdão da história. Talvez fosse verdade. Talvez fosse apenas redenção. Nos últimos anos de vida, o velho magnata que um dia explorou trabalhadores dormia cercado de livros e do som de pianos. Morreria em 1919, deixando atrás de si uma pergunta que atravessa séculos. Pode alguém construir um legado limpo sobre o ferro quente da exploração? A resposta depende de quem a faz. Para os investidores, Andrew Carnegie foi o símbolo da eficiência. Para os trabalhadores, foi o rosto da ganância. Para a história, ele foi a prova viva de que o sucesso sem ética tem prazo de validade. O garoto que fugiu da miséria aprendeu a fabricar aço, mas nunca conseguiu fundir lucro e compaixão na mesma fornalha. Hoje, seus nomes ainda brilham em placas de bibliotecas, mas o eco das fábricas de Homestead ainda sussurra nas páginas da história. E quando você olhar para um arranha-céu, lembre-se, ele existe por causa do aço de Carnegie, mas também existe por causa dos que o ergueram e nunca foram lembrados. Se você valoriza histórias que mostram o poder e o preço da ambição, inscreva-se no Cadeira do CEO e deixe o seu like agora.
Aqui, o sucesso é analisado com a frieza dos números e o calor da consciência. O mundo corporativo é feito de heróis e vilões, mas às vezes é o mesmo homem que ocupa os dois papéis. E foi assim que Andrew Carnegie, o tecelão que desafiou a pobreza, se tornou o homem que transformou o aço em fortuna e a culpa em legado.